essa situação é muito mais comum do que a gente imagina. Mulheres que acabam entrando ali para aquele mundo, o universo das drogas, seja como usuário, ou seja no tráfico, por causa do homem, a influência do companheiro. E o que o futuro reserva para elas é muito triste. Vem cá, participa com a gente, que a gente tem uma história muito forte para contar agora aqui no nosso estúdio. Vem cá, aqui eu recebo a psicóloga Larissa Lobo. Muito obrigada, Larissa, pela sua participação. E hoje eu também recebo aqui a Daniela. Que prazer recebê-la. A história da Daniela é muito forte e você vê vários pontos em comuns com essa história que a gente mostrou agora, né, Dani? Obrigada pela sua participação. Sim. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, sim. Eu, vendo a história dela, lembrei algumas partes da minha vida e também da vida da minha irmã, que eu perdi uma irmã tem 3 anos. Ela conheceu o crack através do marido e também foi contaminada pelo vírus da HIV. E ela morreu, infelizmente, a gente perdeu ela. Depois eu vivi uma situação parecida, porque eu conheci as drogas também através do namorado. E depois de uns anos, com 34 anos, eu voltei para o mundo das drogas através também de um companheiro. E ali eu sofri todos os tipos de abuso, violência doméstica, fui abandonada com um filho. Passei situações muito difíceis, sofri muito e cheguei até 48 quilos de tanto que foi a dependência química. Fiquei muito doente e, graças a Deus, hoje estou recuperada, para a glória de Deus. Amém, que bom, viu? Por isso que eu digo que é uma honra recebê-la. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente o que foi importante na sua virada de chave. Agora, por 2 momentos, então, você foi influenciada pelos namorados. Um primeiro momento lá na faixa dos 20 e poucos anos. Isso. Né? E aí depois um outro relacionamento, a pessoa também te influenciou? Isso, fui influenciada, comecei a usar com ele, tivemos uma vida assim de derrota, de destruição, de várias violências dentro de casa. Meu filho, que hoje tem 9 anos, vivenciava aquilo, via aquilo, até que chegou um ponto que eu fui abandonada com o meu filho e eu me afundei ainda mais. Larissa, até que ponto um companheiro, quando a gente pensa em se juntar com alguém, a gente quer edificar, né, formar uma família, ter um lar, uma casa, mas dependendo da pessoa com que a gente vai se juntar, o final pode ser pior do que a gente imagina, né? Até que ponto uma pessoa pode estragar a vida da outra? A gente está falando de vítimas totalmente traumatizadas, né? Casos assim, como da reportagem, como dela, a gente está falando de pessoas que foram vítimas de uma série de abusos diferentes, de um abuso psicológico, de um abuso físico, de um abuso sexual. Então, essa pessoa é sujeita a tanto tempo de abuso, ela sai traumatizada da relação. E trabalhar esse trauma vivenciado é um processo muito difícil, muito doloroso. Vai causar marcas que talvez com o processo psicoterapêutico, com apoio, com afeto, ela consiga ressignificar. Mas talvez aquelas marcas elas não sumam, entende? Então, esses relacionamentos disfuncionais, eles tendem a ser extremamente traumáticos e causarem uma série de adoecimentos às vítimas, né? Um processo ansiogênico, desencadear um episódio depressivo, né? O uso abusivo de álcool ou outras drogas. Então, a gente tem uma série de fatores aí de prejuízo mesmo. Porque, às vezes, quando a gente pensa assim, você está se envolvendo com alguém e aí fulano é usuário de drogas. Então, você pensa o quê? Não, daqui a pouquinho ele vai parar, né? Não, eu vou entrar na vida dele e você pensa, tem a esperança de que ele vai largar. Mas aconteceu o inverso com você. Você imaginava isso? Não, a gente nunca espera, né? Porque a gente entra num relacionamento achando que a gente vai viver aquele conto de fadas. Aí, de repente, a gente se depara com situações, né? A minha primeira situação foi um amor enorme com 20 anos. Aí eu conheci a maconha, conheci a cocaína. E depois, com 33, eu me afundei terrivelmente. Eu não esperava isso, porque até então a gente entrou numa relação para viver uma história linda junto, não para chegar a esse ponto, né? Infelizmente. E eles te ofereciam no momento que eles estavam usando? Como é que era essa influência? Sim, a gente usava junto. No meu primeiro relacionamento, eu nunca tinha usado. Então, assim, fuma que é legal, a onda é boa e tal, é isso aqui a onda. Então, assim, teve aquela
aquele incentivo. O segundo relacionamento, eu já conhecia, então teve aquele incentivo assim, você já conhece, então você acaba ficando excitado para sentir aquela onda de novo, aquela coisa toda que a droga, né, proporciona para a gente. E por mais que a gente não queira, quando é uma recaída, é complicado. Você já conheceu, você está vendo a pessoa usando, na sua frente é complicado você não usar. Esse é o perigo, entendeu? Larissa, o poder de persuasão por ser um companheiro, uma pessoa que você ama, é ainda maior? Com certeza, porque normalmente nessa sugestão não vem só a informação no e cru de que use droga, ponto. Vem toda uma argumentação de como a pessoa vai ter benefícios pelo uso da droga, onde vai ser legal, vai ser divertido, você vai se soltar mais, você vai sentir o que eu estou sentindo, você vai tirar essa preocupação de você. Então, normalmente vem com todo um argumento de manipulação para fazer com que aquele ato de usar droga pareça muito mais vantajoso do que realmente é. E quando você está do lado de uma pessoa, você não vê aquela pessoa como um risco em potencial muitas vezes, você vê aquela pessoa com bons olhos, né, com uma pessoa que você pode confiar. Então, dependendo do nível de fragilidade da pessoa, ela compra aquele discurso com muito mais facilidade, porque é um discurso muito mais manipulador e é um discurso vindo de uma pessoa que você supõe que seja confiável. Você aceitou de primeira, Dani? No primeiro relacionamento, não. No primeiro relacionamento, não. Eu ficava com receio, com medo. E na segunda vez, por vários fatores, eu já estava vivendo violência doméstica e tal. Então, aquilo ali, eu comecei a usar mais para mascarar a minha dor. Ele usava, me oferecia, então a gente acabou indo junto. Mas não foi assim, de primeira, nunca sabe? Porque seja a primeira experiência ou seja uma recaída, você tem um medo, porque a gente tem todo um respaldo, que a gente sabe o mal que faz, mas a dor é tão grande, a influência é tão grande, esse falso amor é uma coisa que influencia tanto que a gente acaba se envolvendo e quando a gente vê já está lá dentro. Alguma vez ele chegou também a te obrigar, igual a gente viu nessa reportagem? Não, eu não cheguei a esse ponto de ser obrigada, só influenciada realmente. Mas agora, a minha irmã, sim. A minha irmã, ela foi obrigada, ele aplicou o crack nela. Minha irmã não era usuária de crack, a mesma história. Só que ele ainda foi pior, porque ele era soro positivo e contaminou a minha irmã. Ele não falou para ela. Minha irmã, ela foi casar com 34 anos, não tinha filhos, ela viveu um amor e acabou conhecendo o pesadelo da vida dela e ela perdeu a vida por conta disso. O que explica pensamento, uma postura de uma pessoa que age dessa maneira, Larissa? Porque se a pessoa quer viver essa vida, a gente pode fazer o quê? Tudo bem, uai, te aceito do jeito que você é, mas você não aceita do jeito que eu sou, né? Chegar ao ponto de forçar uma pessoa a usar droga. Beta, a gente tem que entender cada caso, porque tem vários motivadores para um comportamento que é semelhante. Então, a gente pode ter 20 pessoas tendo o mesmo comportamento, que é de sugestionar a droga, por razões diferentes. Então, a gente vai ter nesse perfil aí potenciais abusadores, pessoas com desvios de comportamento mesmo, que vão sentir prazer em contaminar o outro, em trazer prejuízo para o outro, elas vão ter um ganho com esse sofrimento por um desvio de comportamento mesmo, um funcionamento disfuncional a própria da droga personalidade. Também pode causar isso? E, exatamente, tem o ponto de o fato do uso contínuo de drogas trazer prejuízos neuropsicológicos para os usuários. Então, a gente tem prejuízos especialmente ligados ao controle das emoções, ao processamento de informações, ao controle de impulsos. Então, isso vai trazer uma série de comportamentos desadaptativos que podem alimentar esses conflitos, enfim, essas situações trágicas aí. Então, a gente tem tanto a personalidade da pessoa, a construção de vida dela, quanto propriamente os efeitos colaterais do uso contínuo da droga. Nesse exato momento, a gente vai abrir, então, o nosso WhatsApp para que você possa contribuir no debate desse assunto. Já viveu uma história parecida? Está chocado também com esse tema? Participa com a gente aqui embaixo. Olha, tem o nosso WhatsApp, que é o 99942-2478. Esse é o Zap do Fala. Então, você pode mandar para a gente a sua história, o seu relato. Não precisa necessariamente se identificar. A gente vai preservar também a sua identidade, caso você queira. Ou então, também pode ter a participação no nosso Facebook, Fala S, tudo juntinho. Inclusive, aqui já recebi alguns comentários. A Sandra dos Santos, ela diz: um absurdo. Este homem merecia
pena de morte. Fiquei chocada com esta história, uma tristeza. É realmente chocante, né? Você abre a sua vida, as portas da sua casa para viver um grande amor e, de repente, a sua vida vai por vala abaixo. Você chegou a que ponto, Dani? Eu cheguei ao ponto de perder tudo, porque eu tinha uma vida, tinha casa, tinha família, eu perdi tudo por causa das drogas, eu entrei em depressão e principalmente a minha saúde, porque eu acabei caindo doente devido ao uso excessivo de drogas. Perdi a guarda dos meus filhos, por conta disso que eu não tinha condições de cuidar dos meus filhos. Então, o meu primeiro casamento, o meu esposo, né, entrou com ação. Eu agradeço muito que meu ex-marido fez isso, porque eu não tinha condições realmente. E hoje os meus filhos são pessoas maravilhosas, graças a Deus. E só não perdi a convivência, mas perdi a guarda. Cheguei numa situação muito difícil, até que Deus ele me deu uma nova oportunidade através da Missão Resgate. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E qual é o seu sentimento quando você vê uma história como essa que a gente acabou de mostrar? A gente viu marcas no corpo dessa mulher, fica até difícil, né? Encontrar uma parte do corpo dela que não tenha hematomas, gente. Olha ali, ó, no colo, nos braços, na face. Eu estava vendo a reportagem completa no Balanço Geral, até no peito do pé dessa senhora tem hematomas. E ainda tem isso, né, Larissa? É uma senhora. Olha quanta covardia, tamanha covardia. Tudo, a impressão que nos dá é que tudo foi premeditado, né? Pensando na história que a Marla narrou pra gente, é essa a sensação que a gente dá. Ela foi comprar o peixe e ele deu de presente ali uma sacola cheia de peixes para ela e olha só o caos que se transformou na vida dessa mulher. E aí a gente se pergunta, ela que nunca tinha tido contato com as drogas, numa situação como essa, como é que ela faz para sair dessa vida? Já respondo, Beta. Primeiro, assim, como quando você menciona que parece que foi premeditado, provavelmente foi, porque normalmente os abusadores, eles têm modus operandi, né? Como a gente já falou em outras discussões aqui. Então, eles têm esse comportamento de atrair muito a vítima com um romantismo em excesso, né? Querer agradar em excesso. Então, eles têm esse comportamento justamente para atrair a vítima para eles. Não é um romantismo só para agradar, tudo em excesso. E, normalmente, o que faz diferença para o resgate dessas vítimas, porque o tratamento para dependência química é um tratamento que ele tem que ser multidisciplinar. Então, a intervenção, isso é muito difícil a gente falar de uma pessoa que sai da dependência química por si só. Mas ele precisa de uma intervenção multidisciplinar. Então, é importante que essa pessoa ela tenha acesso a médicos, a psicólogos, a fisioterapeutas, a enfermeiros, que ela tenha acesso a uma equipe para trabalhar os danos de forma universal. E é importante para ela chegar que tenha uma rede de apoio para fazer esse suporte. Então, quem está do lado, os amigos, os familiares, de lerem os comportamentos. Então, essa idosa, quando ela começou a ter alteração de comportamento, ela provavelmente ficou mais tímida, mais ressentida, mais triste, mais chorosa. Então, quando perceber essa alteração desse comportamento, de trazer essa vítima mais para perto. Se a gente solta a mão, a vítima termina de cair junto com o abusador. Então, que é necessário fazer, ter um acompanhamento de equipe multi, porque é um tratamento muito difícil de ser feito, e ter uma rede de apoio ali para puxar essa pessoa de volta para pessoas que são saudáveis nesse círculo dela. Tem até uma pergunta interessante aqui da Letícia Pimenta, que ela diz, mas ela não é criança, gente, como assim ser influenciada? Como que isso acontece? Beta, todos nós temos um grau de sugestionabilidade de comportamento. Nós somos influenciados e influenciamos o meio o tempo inteiro a respeito de nossos gostos, nossos pensamentos, de nossas preferências para os lugares. E quando a gente fala de uma pessoa que está em situação de fragilidade emocional, as chances dela ser sugestionada, influenciada, são muito maiores. A gente não está falando de uma pessoa que estava emocionalmente estável, independente financeiramente, seguindo a vida com uma rede de apoio perfeita, e apareceu alguém lá e falou, use droga, ela usou. Não é tão simples assim. Então, não é influência nesse nível básico. A gente está falando de uma pessoa que estava em processo de luto, provavelmente um luto patológico, que estava em vulnerabilidade emocional, que talvez não tivesse amplo conhecimento em relacionamentos, que não soube ler um comportamento de potencial risco para ela. Então, a gente está falando de uma pessoa que já tinha chances de ser fisgada por abusadores. Então, por isso existe essa influência, porque a gente está falando de pessoas com fragilidades.
Tanto que, se a gente observar, os abusadores, eles procuram vítimas com perfis parecidos, porque tem mais chances... Essa busca é inconsciente? Não é inconsciente. Eles têm resultados maiores, então eles começam a ter procuras maiores com esses perfis. Entende? É a mesma coisa de um ladrão procurar uma mulher que vai estar sozinha, de cabelo solto, de salto, porque vai ser mais fácil abordar. Entende? Então, os abusadores, eles tendem a procurar perfis parecidos de pessoas em fragilidade emocional. Tanto homem, tanto mulher. Por isso que é mais fácil influenciar. Foi assim? Foi, exatamente. A fragilidade emocional dela, a dependência de alguém... Entendeu? Que minha irmã, ela sempre foi muito dependente de um parceiro, de ter alguém. A dependência emocional trouxe com que ela conheceu no local de serviço. Trabalhando no supermercado, conheceu a pessoa e foi influenciada realmente. Existe o termo que fala que é quando você aplica a droga na pessoa, né? E no caso dela, ele ofereceu, ele a obrigou ela a usar, ela viveu todos esses tipos de coisas. E olha só, na prisão, as histórias de mulheres que tiveram a vida destruída porque se envolveram com homens ligados ao mundo das drogas são a maioria, gente. Olha só o que disse a juíza Patrícia Faroni, da Vara de Execuções Penais. Vamos ver. Hoje, a gente pode perceber um número de 80% das mulheres ali condenadas por tráfico foram levadas a essa situação, tiveram que assumir o lugar dos seus companheiros, dos seus esposos no tráfico quando eles são presos. Ou seja, a relação de dependência emocional ou financeira pode levar uma mulher a uma prisão. Partindo dessa notícia triste que a gente acabou de ouvir, eu me consterno, mas digo que isso é comum no nosso dia a dia. Ela é só mais uma diante de tantas mulheres que todos os dias sofrem violência doméstica. Estão em situação de vulnerabilidade, de dependência econômica, dependência financeira, psicológica e não enxergam essa situação até acontecer um fato desse, uma violência física extrema ou uma morte. Obrigada, doutora Patrícia, pela sua contribuição com esse assunto tão importante. E é muito forte isso que ela disse, né? Quando é com a mulher é abandonada. Agora, quando é o homem, se ele vai preso, por exemplo, a mulher está lá toda semana na porta da cadeia para visitar o companheiro. Ou então no tratamento da droga também, está lá firme e forte. Agora, quando é o inverso, Dani? É verdade. A gente que trabalha hoje com casa de recuperação, a gente vê o apoio na masculina das mulheres. Está sempre ali visitando, está sempre ali junto, mas quando o caso é na feminina é diferente. A mulher, a maioria das vezes, ela não tem o apoio do marido, ele vai embora, ele abandona. Eu vivi essa situação, porque eu fui abandonada, entendeu? Eu fui abandonada e tive que seguir sozinha com o meu filho, e a situação foi piorando, até que Deus, ele foi maravilhoso, trouxe pessoas abençoadas para a minha vida, para chegar até aqui. Mas se eu dependesse da pessoa que estava comigo, eu não teria me recuperado, porque infelizmente abandona mesmo. E esse abandono pode prejudicar ainda mais, né? Prejudica ainda mais. Na realidade, a gente está falando assim, de abandono de uma pessoa que estava do lado e era um parceiro saudável, então isso vai trazer um prejuízo, vai ser mais um luto, porque essa pessoa vai ter que lidar. Agora, se a gente está falando do abusador que se afasta, é um ganho para essa pessoa, por mais doloroso que seja, melhor que ele se afaste. Mas, de fato, a gente tem esse padrão, sim. Na maior parte das vezes, as mulheres permanecem em cuidados com os maridos, com os namorados, enquanto o oposto não é recíproco, né? Então, os homens tendem a se separar, tem uma taxa maior de divórcio, de términos com mulheres que estão adoecidas, presas em qualquer tipo de tratamento. A gente tem aqui algumas participações no nosso Facebook. Mauri Pereira diz: eu acho que essa situação acontece quando uma pessoa está muito fragilizada emocionalmente, que é exatamente o que a gente falou, só que às vezes a pessoa não se reconhece fragilizada, é isso?
às vezes ela não percebe. A gente está num contexto que atualmente as pessoas falam mais de emoções, as pessoas falam mais de sentimentos, sobre como lidar com a saúde mental, mas até pouquíssimo tempo atrás isso não era tão discutido aqui no nosso contexto brasileiro, né? Então é natural que muitas pessoas ainda não consigam perceber que elas estão tendo um comportamento X ou Y, porque ela está tentando se esquivar de alguma dor, ela está tendo um comportamento X ou Y para enfrentar algo que ela não está conseguindo lidar. Esse nível de autoconhecimento demanda um tempo de investimento em si mesmo, em saúde mental, no seu próprio comportamento. A gente está falando de uma sociedade, uma cultura que começou a fazer isso basicamente ontem. Então, muitas vezes a pessoa realmente não percebe que eu estou utilizando drogas para me esquivar de um problema, eu estou usando drogas, eu estou bebendo em excesso para regular minhas emoções ou porque eu quero enfrentar um problema. Então, realmente falta autoconhecimento. Obrigada, Larissa Lobo, pela sua participação. Agradeço. Obrigada, Dani, pela sua presença aqui com a gente. Continue nessa vida nova, ajudando a salvar outras mulheres, principalmente. Amém. Levando a sua história como um grande alerta, Amém. viu? Obrigada. Volte mais vezes, tá bom? Amém.